meus queridos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos uma história que fala de tristeza, mas ao mesmo tempo ela nos traz esperança. E eu já quero começar lendo Jeremias 31:13, que diz assim: eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Essa promessa eu quero que fique bem no seu coração. A história de hoje, encaminhada pela Sharon Oster, vem falando de um período em que o marido dela, que antes pastor, agora aposentado, se colocou à disposição para ajudar uma funerária. E um dia o telefone tocou às 3 da manhã. Quando tocava esse horário, ela já sabia o que vinha pela frente, né? Então, ele ou ia ajudar numa cerimônia fúnebre, ou então, às vezes, eles ligavam, ocasionalmente, para que ele fosse ajudar a retirar corpos de uma casa, ou então de um hospital. E esse foi o motivo naquele dia do telefonema na madrugada. Depois que ele saiu, né? Ela não conseguiu mais dormir, pensando ali naquela família, nessa perda, e imaginar que aquela é a última vez que aqueles familiares estavam vendo aquela pessoa, enfim. Embora Salomão diga que há tempo de morrer e tempo de nascer, essa coisa de morte é muito triste, é uma experiência muito triste. A gente pode ver longos anos e então sabe que ela virá, a não ser que Jesus volte antes, não é? Mas também a morte pode ocorrer de uma forma inesperada. E uma pessoa que ainda seja jovem. Isso é muito difícil de a gente aceitar, não é mesmo? A Sharon, ela se lembra, por exemplo, de um telefonema que a irmã fez contando de que o marido havia falecido num acidente de carro. E ali ficou filhos, enfim. Ela lembra também de um telefonema informando de um jovem primo que tinha morrido quando estava indo para a escola lecionar. E ele, aconteceu isso por meio de um acidente de carro. Realmente a morte é muito cruel. Mas existe esperança. Existe esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Paulo diz que a gente não deve sofrer como aqueles que não têm esperança. Porque Jesus morreu, ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a gente tem a esperança de uma vida eterna ao lado dele quando Ele voltar pela segunda vez. Muitos anos atrás, ela fala que uma família foi buscá-los ali na igreja que eles pastoreavam para que o marido dela conduzisse o culto fúnebre de uma jovem mãe que tinha morrido. E como a família não tinha uma igreja, não tinha um pastor, eles vieram até ali para buscar essa ajuda. E ele foi lá para fazer esse culto fúnebre, mas foi muito triste porque ele encontrou uma família muito desesperada, ou seja, uma família que não tinha essa esperança de ver, porque não tinha conhecimento da ressurreição quando Jesus vem pela segunda vez. Num outro culto fúnebre, por exemplo, eles viram uma mãe ali ao lado, ajoelhada, ao lado do seu filho, que tinha apenas 3 aninhos, né? E orando e questionando, será que se eu orar, Deus dá a vida de volta para o meu filho? Se Deus quisesse, Ele poderia fazer isso, só que Deus sabe todas as coisas, o porquê do não e também o porquê do sim, né? Enfim, a oração dela não foi respondida naquele momento, mas sim, essa oração vai ser respondida quando Jesus voltar pela segunda vez e quando a soada for a trombeta, as sepulturas vão se abrir, os mortos vão ressuscitar em Cristo Jesus, né? Pelo poder da sua palavra. Então, a gente precisa guardar bem firme essa confiança, essa esperança, sabe? Porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Não esqueça, Deus vai nos dar alegria em vez de tristeza. Guarde isso no seu coração. Até amanhã.